O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns tornaram-se desde os seus lançamentos em êxitos de livraria. Os grupos espíritas começaram a formar-se em várias localidades e Allan Kardec, à semelhança de Paulo de Tarso, decidiu efetuar algumas viagens de divulgação dos ensinamentos espíritas durante os anos de 1860 a 1862. Realiza palestras de esclarecimento e fortalecimento aos grupos espíritas, auxilia-os no que respeita à organização e administração das sociedades espíritas e aos aspectos doutrinários. Na sua terceira viagem pela França, em 1862, Allan Kardec, o insigne codificador do espiritismo, deixa Paris para a sua mais extensa viagem de divulgação espírita. Durante 6 semanas, visitou mais de 20 cidades da França, presidiu a cerca de 50 reuniões, colheu inúmeros depoimentos e observações e pôde, pessoalmente, constatar os imensos progressos efetuados pelo espiritismo. Em 1869, a quando do seu desencarne, a difusão do espiritismo prossegue graças a uma pleia de figuras de envergadura sociocultural e de referência moral que haviam secundado o trabalho de Kardec, como Lemery, Camille Flammarion, Léon Denis, Gabriel Delanne e muitos outros. Não há dados concretos sobre o aparecimento do espiritismo organizado em Portugal. Sabe-se, contudo, que em 1879, no mês de fevereiro e no dia 14, surgiu em São Miguel, nos Açores, o primeiro periódico espírita de publicação semanal com o nome de A Aurora de Além Túmulo. Era seu proprietário e administrador Manuel Maria da Câmara e era conhecida como Revista Semanal de Literatura Espírita. Depois, em 1896, é a vez da cidade do Porto ver sair para as bancas a Revista Espírita do Porto, órgão do Centro Espírita da mesma cidade, então presidido por Claudino Neto. Assíduo nas reuniões espíritas que se realizavam em casa de um amigo e colega de profissão que vivia em Paris, reportam-se a 1898 os primeiros passos do Dr. Sousa Couto no movimento espírita em Portugal. Vale referir, porém, a presença em Paris no ano de 1900 do Dr. Afonso Martins Velho em diversas sessões de materialização, o que faz crer que este futuro presidente da Federação Espírita Portuguesa estava já integrado em alguma estrutura espírita. Entre 1905 e 1910 é publicada a Revista de Estudos Psíquicos, dirigida pelo Dr. Sousa Couto, e em 1908 era publicado o primeiro volume do País da Luz, da autoria de Fernando de Lacerda. Em 1925, de 15 a 18 de maio, realizou-se finalmente o primeiro Congresso Espírita Português nas instalações do Ateneu Comercial de Lisboa. Na comissão organizadora tiveram assento o general Viriato Passalacqua, que presidia, e Dona Maria Veleda, vice-presidente. Não foi nada fácil a realização deste congresso, mas o entusiasmo foi de tal sorte que o congresso aprovou a organização da Federação Espírita Portuguesa, tendo nomeado uma comissão presidida pelo Dr. António Joaquim Freire para a elaboração dos estatutos e constituição da mesma. Esta comissão reuniu, entre outros, Dona Maria O'Neill, Dr. Afonso Martins Velho e o Dr. Adolfo Sena. A 26 de maio de 1926 foi oficialmente constituída a Federação Espírita Portuguesa. Os primeiros corpos sociais e a Junta Consultiva foram eleitos 2 meses depois, em 31 de julho, e congregavam numerosas personalidades da vida pública e cultural da época. Para além dos anteriormente referidos, salienta-se ainda a presença da doutora Amélia Cardia. Em 1927, Firmino Teixeira é apresentado por Manuel Cavaco, dirigente da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas, ao Dr. António Freire. A simpatia que se formou entre eles levou a que, pouco depois, concedesse não só à Federação Espírita Portuguesa, como à Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas, o donativo necessário que impulsionou as duas instituições à aquisição de instalações próprias. Regida pelos Estatutos de 1926, a Federação prosseguia as suas atividades. Porém, os tempos eram bem difíceis, culminando em 1953 com o encerramento e selagem das instalações da Federação por despacho ministerial. Isidoro Duarte Santos foi um dos principais elos de ligação do movimento espírita inicial, com o surgido após o 25 de Abril. Espírita de velha guarda, como costuma dizer-se, e proprietário da revista Estudos Psíquicos, foi a sua mão que, em 1974, a 26 de abril, escreveu o apelo aos espíritas portugueses para se reunirem porque a hora da libertação tinha chegado. A Federação Espírita Portuguesa,
deseja recordar, neste 7º Congresso, alguns dos vultos que ajudaram a construir, dignificaram o movimento espírita português através da determinação, esforço e sacrifício manifestado à causa espírita. José Alberto de Sousa Couto nasceu na freguesia de Santa Maria de Sandim, concelho de Gaia, a 16 de março de 1855. Em 1900, representa Portugal no Congresso Internacional Espírita, realizado em Paris, passando a partir daí a corresponder-se com diversos espíritas ingleses e franceses, entre eles o coronel Albert de Rochat. Em 1905, fundou, a expensas suas, a revista Estudos Psíquicos, mantendo-a até 1909. Desconhece-se a data do seu desencarne. Afonso Martins Velho nasceu na Sertã em 1848. Colaborou na revista Estudos Psíquicos e na revista de Espiritismo da Federação Espírita Portuguesa. Escritor primoroso, publicou Espiritismo Contemporâneo, Manual de Magnetismo, As Potências Ocultas do Homem, Ocultismo e Magia e Contos Maravilhosos. Apesar de já se encontrar doente, foi indigitado para primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa pelo Dr. António Joaquim Freire, mas pouco tempo ocupou o cargo, pois desencarnou a 21 de janeiro de 1929. Fernando Augusto de Lacerda e Melo nasceu em Loures, nos arredores de Lisboa, a 6 de agosto de 1865. Em 1899, Fernando de Lacerda começou a notar que a mão, mesmo contra a vontade, lhe traçava escritos que era forçado a atribuir a uma inteligência estranha. Não era só a letra e a assinatura firmante deles, era o próprio conteúdo. Antes, a sua mediunidade tinha sido intensamente estudada pelo advogado e espírita José Alberto de Sousa Couto, que publica o seu parecer na revista da sua responsabilidade, Estudos Psíquicos. A 10 de julho de 1911, vê-se forçado a embarcar para o Brasil, desencarnando a 6 de agosto de 1918. Viriato Zeferino Passalacqua nasceu em 1836. Fez parte da subcomissão Pró-Federação, criada para a realização do primeiro Congresso Espírita Português. Colaborador assíduo das revistas Luz e Caridade, Mensageiro Espírita e Estudos Psíquicos, os seus artigos encontram-se hoje tão atuais como então. Ajudou, orientou e deu sempre o seu apoio a quem visse interesse pela doutrina espírita, como aconteceu com o Dr. Gilberto Marques e com Maria Veleda. Desencarnou a 14 de março de 1926. Maria Veleda nasceu em 1817. Atraída pelos caminhos da espiritualidade e do esoterismo e preocupada com o sentido da existência humana, aderiu ao espiritismo filosófico, científico e experimental. Fundou o grupo espiritualista Luz e Amor e, em 1925, dinamizou a organização do primeiro Congresso Espírita Português e participou na criação da Federação Espírita Portuguesa. Fundou as revistas A Asa, O Futuro e A Vanguarda Espírita e colaborou na imprensa espiritualista de todo o país, publicando poesia e artigos de pendor reflexivo e memorialista. Maria Veleda desencarnou em 1955, com 84 anos. António Joaquim Freire nasceu a 20 de julho de 1877, na freguesia do Espinhal, concelho de Peneda, distrito de Coimbra. Descobriu a doutrina espírita em 1919, tendo-se manifestado no campo espírita em que, até então, passara despercebido, quando no ano de 1925, de 15 a 18 de maio, tomou inesperadamente uma parte bastante ativa na realização do Congresso Espírita Português de que, por iniciativa de José Francisco Cabrita e Manuel Caetano de Sousa, e insistência nas páginas do periódico espírita Ecos do Além, do Algarve, se começou a falar, vindo a realizar-se em maio de 1925. Foi durante a sua realização que nasceu a ideia da criação da Federação, ideia essa concretizada a 31 de julho de 1926, sendo António Joaquim Freire o responsável pela nomeação do seu primeiro presidente, Dr. Afonso Acácio Martins Velho, a quem o ligava profunda amizade e respeito. Estudou profundamente as correntes neo-espiritualistas, tendo escrito os livros Comentários a uma Pastoral, À Margem do Espiritismo, da Sabedoria Antiga à Ciência Moderna, da Fraude do Espiritismo Experimental e da Alma Humana e da Evolução do Espiritismo. Do seu punho saíram inúmeros artigos publicados nas revistas espíritas da época, como a Revista de Espiritismo, da Federação Espírita Portuguesa, a Revista Luz e Caridade, de Braga, a Revista Além, da Sociedade Portuguesa de Investigações Psíquicas, do Porto,
o Espírita, também da Federação Espírita Portuguesa, e outras. O Dr. António Joaquim Freire desencarnou em Lisboa no dia 2 de março de 1958. Maria O'Neill nasceu em Lisboa a 19 de novembro de 1873. Maria O'Neill já era espírita convicta na altura do primeiro Congresso Espírita Português, conforme a revista O Espírita, de junho, julho e agosto de 1925, tendo presidido à mesa dos trabalhos de Congresso. A partir daqui, colaborou como redatora da Revista de Espiritismo da Federação Espírita Portuguesa, fazendo parte da Junta Consultiva dos Corpos Sociais da mesma instituição entre 1926 e 1929. Quando embarcou para a sua digressão espírita pelo Brasil, na sua segunda viagem, já que a primeira fora em 1930, Maria O'Neill encontrava-se doente, mas como colocou sempre o dever em primeiro lugar, seguiu em frente. Desembarcou na cidade de São Salvador da Bahia, não obstante, teve de regressar de imediato devido ao estado em que se encontrava, embarcando no navio General Osório e desencarnando 2 dias mais tarde, a 23 de março de 1932, com 59 anos, sendo o seu corpo lançado ao mar. Amélia Cardia dos Santos nasceu em Lisboa a 1 de novembro de 1855. Conjuntamente com seu irmão, Pedro Cardia, integra-se no movimento espírita que desponta, fazendo parte, em 1926, da primeira junta consultiva dos primeiros corpos sociais da Federação Espírita Portuguesa e da Comissão Procede da Federação. Em 1930, lemos na Revista de Espiritismo da Federação Espírita Portuguesa, no número de maio-junho, que Amélia Cardia escreveu o livro Na Atmosfera da Terra, que ofereceu à Federação para que o produto da venda do mesmo fosse canalizado para a ajuda do pagamento das despesas de construção da sede daquela instituição. Desencarnou a 30 de abril de 1938. Firmino da Assunção Teixeira, o grande benemérito da Federação Espírita Portuguesa, era natural de Mursa, onde nasceu em 1870. Com cerca de 14 anos, partiu para o Brasil, onde viveu até aos 45. Regressou a Portugal mais tarde, acabando por fixar residência na Póvoa de Varzim. Para além das doações à Federação Espírita Portuguesa e à Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas, concedeu ainda, aos diversos centros então existentes, um donativo anual que ficou a ser gerido pela direção da Federação Espírita Portuguesa, encarregue da sua distribuição. Desencarnou na Póvoa de Varzim a 22 de julho de 1932. Isidoro Duarte Santos nasceu em Sobolais de Cima, Beira Baixa, a 2 de abril de 1897. Trabalhador incansável durante cerca de 50 anos, em favor da expansão da doutrina espírita, colaborava já em 1931 na revista Espiritismo, órgão da Federação Espírita Portuguesa, passando a fazer parte da comissão diretiva, para, em 1937, ser nomeado seu diretor. Dirigiu também, durante alguns anos, o jornal Mensageiro Espírita. Foi proprietário da revista Estudos Psíquicos na segunda fase, a partir de 1939. Com a liberdade religiosa implantada com o 25 de Abril, acompanhado por outros espíritas que responderam ao seu apelo, impulsiona as eleições de novos corpos sociais e reabertura da Federação, tendo sido nomeado Presidente da Direção, de maio a novembro de 1974, quando desencarnou subitamente devido à crise cardíaca fulminante.